Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Matheus. No vídeo de hoje eu vou criar um robô de criptomoedas totalmente do zero. O intuito desse robô é fazer trades de forma automática com base na minha estratégia para que eu consiga lucrar sem ter que ficar vendo o mercado. O mercado está bem em queda agora, mas eu vejo sim uma oportunidade em uma criptomoeda específica e com a volatilidade que estamos atualmente enfrentando no mercado, acho que vai ser perfeito para criar um robô dentro dessa moeda. Bom, a plataforma que eu vou usar para criar o robô é a Pionex. Eu podia sim vir aqui falar para vocês que eu vou criar um robô totalmente do zero usando a programação, né? Codificando realmente o robô do zero, parâmetro por parâmetro, mas isso não faria sentido porque eu não sei programar e isso também demoraria muito tempo. Mas se você sabe programar e você tem interesse, super possível criar um robô do zero. No entanto, hoje existem diversas plataformas que oferecem robôs, né, de trade ou plataformas de automatização de trade que disponibilizam isso tudo de forma gratuita. Então, se torna um pouco desnecessário você criar todo esse sistema do zero. Então, hoje, vamos aqui para o computador, sem mais delongas, que eu vou mostrar para vocês qual plataforma eu vou usar para criar um robô de criptomoedas totalmente do zero e de forma totalmente gratuita também. Vou investir aqui na prática. A plataforma que eu escolhi é a Pionex, mas existem diversas outras plataformas legítimas que você pode também criar um robô de criptomoedas. Tá? E entenda, o robô de criptomoedas da Pionex e o robô de criptomoedas que você deve buscar em plataformas são robôs que não garantem lucro certo para você. Porque tudo que garante lucro certo é estranho. A plataforma aqui da Pionex ela é uma corretora de criptomoedas. Então a Pionex ela é uma corretora de criptomoedas. Inclusive hoje ela já está listada na CoinMarketCap como uma grande corretora. Já tem um volume de 1 bi de dólares nas últimas 24 horas. Então já é uma corretora de criptomoedas bem grande. E como qualquer outra corretora de criptomoedas, a Pionex também tem aqueles trades manuais. Ela tem tudo que uma plataforma como a Binance e mercado Bitcoin tem, por exemplo. No entanto, o grande foco dela e o que acho que torna ela muito interessante mesmo é o fato de ela ter 16 robôs de trade totalmente gratuitos, já embutidos dentro da própria corretora. Então isso torna ela uma corretora muito interessante para quem quer automatizar o trade. Sem mais delongas, então, eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre como funciona esse robô da Pionex antes de eu criar ele, tá? É claro que nesse vídeo aqui o meu intuito não é explicar como ele funciona, e sim mostrar para vocês eu criando o robô na prática. Então, se você quiser entender melhor como funciona esse robô que eu vou criar hoje, eu vou deixar um vídeo aqui que eu expliquei ele em mais detalhes aqui na descrição, beleza? Mas, em suma, o robô vai fazer o seguinte: eu vou criar um robô de criptomoedas dentro do Bitcoin. Então vai ser um robô de Bitcoin, ok? E o que o robô vai fazer? Ele vai automaticamente botar ordens de venda e ordens de compra de acordo com as minhas configurações. Então, enquanto a moeda ficar nessa volatilidade normal do mercado, ela vai comprando e vendendo de forma automática para mim. Então, o robô nada mais vai fazer do que comprar e vender de forma automática para você, fazendo com que você lucre conforme o mercado vai variando de preço, o que é muito normal. O mercado de criptomoedas ele cai e sobe muito rápido e a gente está vendo isso agora, que o Bitcoin chegou no patamar máximo de 61 mil dólares e agora está em 30 mil dólares de valor. Já caiu aí metade do preço desde o pico histórico de valor. Então, se você tiver um robô de Bitcoin nesses momentos de queda e de alta, você vai lucrar conforme o mercado vai subindo e descendo. Isso é interessante desse robô. É claro que você não vai colocar todos os seus Bitcoins no robô. Se você acredita no Bitcoin, é sempre bom ter o Bitcoin numa carteira, numa wallet. Mas também é sempre bom diversificar os seus ganhos em Bitcoin ou em outra moeda que você goste. A Pionex é uma boa plataforma porque ela oferece esses robôs gratuitos. Ela é uma corretora com a menor taxa do mercado, ela tem 0,05% de taxa de negociação, bem abaixo das brasileiras. E além disso, ela é uma plataforma muito boa porque ela tem esses robôs disponíveis. E como que funciona o robô na prática? Em suma, eu vou explicar nesse vídeo. O robô que eu vou criar nesse vídeo vai ser o Grid Trading.
Então, se a gente vier aqui na plataforma, a gente vai ter esse robô aqui, chamado Grid Trading, vai ser exatamente esse robô que eu vou criar hoje. A descrição é exatamente o que eu falei, 24 horas por 7, autocomprar na baixa e vender na alta. E como que funciona? Muito simples, ele tem basicamente dois parâmetros que você precisa entender. Aqui, parâmetros do robô. Isso aqui é apenas um exemplo. E você precisa entender a faixa de preço e os grids. São duas coisas que você precisa entender. O robô ele vai operar dentro de uma faixa de preço. Então imagine que o Bitcoin esteja num preço atual de 46 mil dólares, certo? Quem me dera. Atualmente está em 30 mil dólares. Mas enfim, você vai definir no parâmetro de robô uma faixa de preço em que o robô vai operar. Aqui eu defino uma faixa de preço entre 10 mil dólares em valor de Bitcoin e 150 mil dólares em valor de Bitcoin. Se ele passar disso, subir mais que 150 mil, ou se ele ficar abaixo de 10 mil dólares, né, o valor do Bitcoin, então o robô não vai mais operar. Eu quero que ele opere apenas dentro dessa faixa de preço. E bom, o que seriam os grids? Os grids nada mais são que as linhas horizontais que ficam dentro da faixa de preço escolhida. Então são essas linhas aqui horizontais dentro da faixa de preço de 10 mil a 150 mil dólares. Sempre que o preço passar de algumas dessas faixas de preço, né, seja da superior ou da inferior, o robô fará uma operação. Desculpa, sempre que o preço passar de alguma dessas faixas de grid horizontais aqui, o robô vai fazer uma operação, seja ela de compra ou de venda. Então, cada linha dessa que é horizontal é um grid e você vai definir então a quantidade de linhas horizontais de grid que seu robô vai ter. Quanto mais linhas horizontais você botar, quanto mais grids você botar, mais o robô vai operar, mais o robô vai ser aquele robô de alta frequência que opera muito com lucros pequenos. E o contrário também é verdade. Se você colocar menos grids, então o robô ele não vai ser um robô de alta frequência, mas a cada trade que ele fizer, ele vai lucrar mais, beleza? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, temos que aqui está subindo, então o robô vai estar comprando, sempre na linha horizontal, comprando, e aí vai vender, comprar, vender, então o robô vai operando automaticamente para você. Beleza? Então, agora que você já entendeu melhor como funciona, basicamente o robô então ele vai comprar e vender na baixa. Eu acho super interessante, então, criar esse robô. Qual moeda eu vou utilizar para criar esse robô? Bom, você pode utilizar qualquer moeda que você quiser. Inclusive, eu recomendo que você utilize a moeda que você tiver mais afinidade, que você inclusive já tiver na tua wallet, que você já gostar de holdar a moeda. E realmente é a moeda que você gosta. Porque esse robô aqui e os robôs legítimos que você encontrar em outras corretoras ou plataformas, eles não vão te prometer lucro. E não é diferente na Pionex. O lucro aqui não é garantido, você precisa de uma estratégia. Por quê? O intuito do robô, na verdade, é automatizar os seus trades manuais. Então você deixa de fazer trades manuais porque o robô vai operar para você. Então o robô você precisa de duas coisas. Você é dependente da volatilidade da moeda e você precisa de uma estratégia. Então escolha muito bem a sua moeda e faça muito bem a sua estratégia. Assim você vai conseguir ter sucesso, beleza? Então vamos lá, vamos criar o grid trading em Bitcoin. E por que Bitcoin? Por quê? Porque Bitcoin é uma moeda que eu acredito, é atualmente uma moeda que vem em uma baixa muito pesada. Se você ver, ele chegou aí em 62, 68 mil dólares, mas agora já caiu 50%, já está em 35 mil dólares. Eu compro sempre muito Bitcoin, é uma moeda que eu pessoalmente acredito, isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas para te mostrar que você precisa escolher uma moeda que você confie. Bom, então vou aqui, tem o trade manual como eu te falei, mas também tem um robô de trade. Vou vir em Grid Trading, e no Grid Trading, todas as moedas, lembrando que eu já selecionei o Bitcoin aqui em cima, lembrando que o Grid Trade sempre vai ter uma estratégia de IA, que é Inteligência Artificial. A Pionex ela automaticamente te fala parâmetros do robô que ela acha que são bons para o momento atual do mercado. Então você pode ver aqui que a Pionex está recomendando uma faixa de preço de 32 mil dólares a 43 mil dólares, um lucro por grid de 0,47 a 0,62 e o número de grids de 53 grids. Se você quiser, você pode utilizar a estratégia de inteligência artificial, basta você selecionar aqui o quanto você quer investir, clicar em criar e pronto, estará criada, né, o seu robô. Mas no caso, eu gosto de fazer a minha própria estratégia manual, então eu vou
copiar os parâmetros da inteligência artificial para a configuração manual para ter uma base, né? Bom, o que eu vou mudar aqui? Eu acho que esse preço inferior está muito baixo, 32 mil dólares eu acho que está baixo em comparação ao preço atual. Porque conforme eu te falei, se o robô sair da faixa de preço, se o Bitcoin cair abaixo da sua faixa de preço, seja do preço superior ou do preço inferior, o robô vai parar de operar. E eu acho super possível o Bitcoin cair para 32 mil dólares. Atualmente está em 35 mil dólares. Então, acho arriscado, é uma margem muito pequena. Eu vou colocar aqui, tá? Eu vou mudar isso aqui e vou colocar 30 mil dólares de preço inferior como a faixa inferior do robô. E de preço superior, eu vou colocar 45 mil dólares, tá? Porque eu acho que o Bitcoin tem potencial de voltar. Inclusive, vou botar 25 mil, porque eu acho que a gente pode corrigir um pouquinho mais, visto esse cenário aqui. Difícil saber o que vai acontecer, mas eu acho que sim. Grids, 53 acho pouco, porque eu quero que o robô seja mais de alta frequência, eu quero que ele opere com mais frequência. Então aqui, com 100 grids, com preço inferior de 25 mil, um preço superior de 45 mil, a gente tem um lucro por grid de 0,45% a 0,81%. Significa que cada vez que o Bitcoin subir 0,45%, ele vai vender e vai lucrar em cima dessa operação. Então, bem interessante. Então, traduzindo esse parâmetro aqui, né, eu estou fazendo um robô que vai operar dentro da faixa de preço de 25 mil dólares, então seria mais ou menos a partir daqui, até 45 mil dólares, que seria mais ou menos aqui, tá? Dentro, então, dessa faixa de preço, eu distribuí 100 linhas horizontais, que são os grids, que nada mais são do que ordens de compra e venda distribuídas dentro da faixa de preço. Sempre que o preço passar por esses grids, ele vai fazer uma operação, seja de compra, seja de venda. Então, basicamente, ele vai estar operando para você. O valor mínimo aqui ficou 408 dólares, tá? Lembrando que você pode sempre mudar a moeda, mudar a configuração. O investimento total mínimo vai sempre depender da moeda que você escolher, tá? E também vai depender das configurações que você escolher. No caso, eu vou colocar aqui 409 dólares, tá? Existem também configurações avançadas. Você pode definir um preço de gatilho, por exemplo, eu quero que o robô apenas comece quando o preço bater em 34 mil dólares. Você pode definir um preço de stop loss, então eu quero estopar essa operação se o Bitcoin chegar em 20 mil dólares. Eu não quero isso no momento. Você pode botar um take profit, que seria basicamente você falar quando o Bitcoin chegar em 50 mil dólares, eu quero que feche o robô, porque eu quero tirar o lucro. Você tem um controle de slippage, que é bem explicatório, você pode também ver aqui a explicação. Você tem um modo de grid geométrico ou aritmético, que muda significativamente o estilo da operação. E aqui o investimento, você pode escolher investimento em ambos, então o robô vai investir tanto usando o seu Bitcoin, que você já tem na Pionex, e usando o seu dólar USDT. No caso, eu não tenho Bitcoin manualmente comprado aqui, só tenho em robôs, então eu vou escolher apenas o USDT. Bom, sem mais delongas, eu vou clicar em criar. Ele vai mostrar aqui os parâmetros da configuração para você confirmar. E está tudo basicamente certo. Ele vai alocar esses 400 dólares em 50% em Bitcoin, ele vai comprar a mercado. E vai deixar uma reserva de 50% em dólares. Por quê? Né? Ele vai basicamente comprar 200 dólares em Bitcoin, 200 dólares ele vai deixar em dólar. Por quê? Porque se o Bitcoin for caindo mais, ele vai ter dólar para comprar e fazer um preço médio, né? E continuar as operações do mercado. Então, bem importante. Finalizando então, o par em Bitcoin e vista em ganho em dólar. Faixa de preço 25 mil dólares a 45 mil dólares em preço de Bitcoin. Número de grids 100, lucro por grid de 0,45 a 0,81, investimento de 409 dólares. Só vou clicar aqui em continuar, ele vai demorar um pouquinho para criar e já foi criado com sucesso. Você pode então aqui na aba de robô de trade, você vai poder ver como que o robô está indo no momento. E agora é só acompanhar, esperar para ver como que o Bitcoin vai responder a esse mercado. Você vê que aqui já foi criadas as linhas horizontais, então você pode ver que
ele criou aquelas linhas horizontais que eu te falei, e com base nisso ele vai ir comprando e vendendo agora. Mas é isso, eu vou trazer depois um vídeo mostrando como que foi o resultado desse robô aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário, deixa um like, se inscreve e também entre aqui na comunidade do Telegram. E caso você queira se inscrever e testar você mesmo esse robô, eu vou deixar o meu link aqui na descrição para você poder pegar esse robô totalmente de forma gratuita. Bom, é isso, espero que você tenha gostado, até a próxima, valeu!